Boa noite. Novamente estamos aqui para dar início ao estudo da obra Saúde Existencial. E estamos ainda analisando o primeiro capítulo da obra e vamos para a introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Vamos fazer aqui algumas observações para introduzir o nosso tema dessa noite. Emmanuel, que muito frequentemente utiliza nas suas mensagens a linguagem no sentido imperativo do verbo, aqui ele acentua bastante isso, quando nos diz: estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. De certa forma, percebemos no início desse parágrafo, nessa mensagem, a importância pela qual fez Emmanuel usar aí todos esses verbos na forma do imperativo. Exatamente porque objetiva uma ação e uma determinação que vai de encontro aos hábitos, condicionamentos que nos prenderam durante muito tempo aos objetivos do materialismo, da percepção da vida em termos físicos, imediatistas e limitados. E para combater isso de forma eficaz, ele nos diz a princípio: estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. É uma síntese daquilo que nós aqui já andamos estudando sobre conhecimento, a sensibilidade ao conhecimento, o esforço na prática e na vivência para resolvermos as questões intricadas que trazemos do nosso passado existencial. E mais à frente ele diz a consequência natural disso: amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Exatamente pelo objetivo significativo da doutrina espírita, que é o trabalho de autoiluminação pessoal nosso, de autoburilamento, de renovação íntima, já que o foco da doutrina espírita é nos acordar espiritualmente. E na medida em que nós vamos realizando isto, a consequência natural é a multiplicação das possibilidades que trazemos de ajudar os outros. E de uma forma sutil, como Emmanuel coloca, ajudando a ti mesmo, ajudando a nós mesmos. E fechando esse trecho da mensagem, comentamos: cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. É o seguinte: os dons de Deus existem em profusão, em imensa quantidade. A questão de perceber, absorver e expressar esses dons
diz respeito a nós mesmos, à medida que instalamos no nosso próprio íntimo, no nosso espírito. Cabe-nos, no trabalho de estudo, de despertamento espiritual, ampliar a percepção e o aproveitamento dos dons de Deus que existem, que estão dentro de cada um de nós. Vamos então para o nosso estudo dessa noite, a confiança na vida, que é um dos itens do primeiro capítulo da obra, Saúde Existencial. A partir da introjeção, que é a assimilação do sentimento de aprendiz, tornando-nos transformadores, adquiriremos plena confiança na vida, fundamental para a saúde existencial. Aqui lembramos que o grande objetivo da obra é preencher com esclarecimentos e orientações a grande problemática que envolve a humanidade nos dias de hoje, que são as doenças do sentido, as doenças associadas à emoção, depressão, ansiedade, drogadição, desequilíbrios que têm afetado a grande maioria da humanidade, as doenças do sentido. E exatamente por isso é que a obra vai trabalhando paulatinamente em nós os elementos que darão estrutura para que não sejamos vítimas também dessas doenças. E aqui o texto diz, a partir da introjeção, né, da assimilação, de absorvermos do sentimento de aprendiz, tornamos-nos transformadores. O sentimento de aprendiz, que já estivemos refletindo em aulas, em estudos anteriores a esse, que estão no nosso canal no YouTube, ele é caracterizado pela atitude de humildade, de recepção, de abertura para a aprendizagem, para a reforma íntima, consequentemente, tornando-nos transformadores. Adquiriremos plena confiança na vida, fundamental para a saúde existencial. Nesse item que nós estamos vendo nessa noite, essa plena confiança na vida, ela vai ser alvo de várias orientações nos textos que nós iremos ver adiante. Tudo que acontece em nossa vida está sendo supervisionado por Deus. Confiar na vida é saber que não estamos jogados no universo. Existe um Criador zelando por toda a sua criação. É uma referência que mais adiante iremos ver de Mateus capítulo 6, versículo 23. Então, primeiro ponto, na medida em que vamos tomando conhecimento do funcionamento das leis divinas, de seus objetivos, que é a felicidade, a plenitude de todos os filhos de Deus, independente de religião, de crença, e passamos a perceber o funcionamento dessas leis, tanto entre nós, espíritos encarnados, quanto entre os desencarnados, que é mostrado amplamente nos livros sobre a vida no mundo espiritual de André Luiz,
ou de outros espíritos, como Manuel Filomeno de Miranda, nas obras de Divaldo Franco, esse entendimento do funcionamento dessas leis é que vai nos abrindo essa confiança na vida e saber que de maneira nenhuma o universo ou a vida é fruto do acaso e que existe um Criador, um Pai zelando por toda a sua criação. Veremos agora as referências do texto de Mateus 6,23, que aqui é uma síntese. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu fardo. Algumas traduções utilizam basta a cada dia o seu mal, mas o sentido é o mesmo. E o que podemos aqui, em resumo, ajudar o entendimento é de que, no mundo de provas e expiações, onde a grande maioria da humanidade está em processos de resgate, de solução de provas, as dificuldades e os problemas do dia a dia, por si só, já são mais do que suficientes. O problema todo é quando acrescentamos os problemas de amanhã ou daqui a um mês ao dia de hoje. E nesse acréscimo surge, como o texto diz, um fardo insustentável de se levar. Associado a isso, como citamos há pouco, está a ansiedade, a preocupação excessiva com uma série de situações ou circunstâncias que não estão sob o nosso controle, ou que só ocorrerão ou poderão ocorrer mais adiante. O aproveitamento dessas advertências do Cristo que está no Evangelho, à luz da doutrina espírita, devem abrir-nos a percepção, o entendimento, para estarmos atentos a não fazermos isso, a não acrescentarmos aos problemas de hoje os problemas de amanhã. Confiar na providência divina significa realizar as ações de transformação que nos compete como aprendizes da vida que somos. Fazendo a nossa parte, podemos confiar plenamente que Deus fará a parte dele. Então, aqui 2 pontos que são muito importantes: o entendimento e a separação. Confiar na providência divina, mas fazendo a nossa parte, realizando aquilo que está em nossas mãos realizar, para a partir desta ação termos essa confiança solidificada. É claro que confiar na providência divina não significa excluir a previdência humana, dando o nosso melhor nas ações de transformação de nossa vida para melhor. A doutrina espírita, diferente de qualquer outra doutrina cristã, nos chama a atenção para o papel decisivo que exercemos no bom uso do livre-arbítrio e da nossa liberdade, nas ações da própria implementação do reino dos céus, que a princípio está no nosso coração, mas que
deve se manifestar através de nossas interferências e de nossas ações no mundo material. Então, os espíritos benfeitores nos têm no papel de parceiros, de colaboradores nesse trabalho de implantação. E de tal forma que essa responsabilidade pessoal, ela é insubstituível. Não podemos responsabilizar os outros. Cada um de nós tem um papel relevante nesse trabalho que a espiritualidade benfeitora exerce entre nós, espíritos encarnados. Deus está no comando e não interfere em nossa ação, em nossa vida. Esse comando é resultado daquilo que Deus quer para nós, a nossa felicidade. Tudo vai concorrer para a nossa evolução, crescimento e plenitude. Então, o grande entendimento que a doutrina espírita nos dá sobre o papel das leis divinas em nossa vida, quer quando estamos encarnados ou desencarnados, é que os objetivos para os quais essas leis foram criadas por Deus é a felicidade e a plenitude humana. Então, independente de situações circunstanciais que vivemos, como por exemplo atualmente a pandemia, problemas econômicos ou problemas políticos ou outros, independente desses problemas, a revelação espírita deixa para nós bem claro de que os objetivos maiores das leis de Deus serão realizados. E esses objetivos maiores estão ligados às verdadeiras conquistas espirituais, existenciais que estamos envolvidos em realizar. Desde que o melhor entendimento possível que tenhamos da realidade espiritual da vida sirva de alicerce e de base para mantermos o nosso equilíbrio emocional, espiritual. Independente das situações ou circunstâncias do mundo em que estamos inseridos. Confiar na vida é confiar nesse processo todo. Mesmo as aparentes desgraças que surgem ao longo de nossa vida são para o nosso bem. Aparentes porque, se olharmos de uma forma míope, são desgraças. E realmente, com muita frequência, no mundo de provas e expiações como é a Terra, surgem ocorrências, situações infelizes ou desequilibrantes que, se não estivermos atentando para os subsídios espirituais que estão sempre presentes, nos desequilibramos. É muito doloroso viver na Terra, sobretudo nos dias de hoje, se não tivermos uma base de percepção espiritual da vida. Porque aqui e ali nós topamos com situações absurdas, injustas, desequilibrantes. E precisamos estar cada dia mais trabalhando o fortalecimento desse alicerce. É por isso que a leitura, o estudo
a sensibilidade ao que nós aprendemos na doutrina espírita tem caráter permanente. Permanente. É estudo contínuo para nos aprimorarmos cada vez mais espiritualmente. Quando desenvolvemos uma profunda gratidão a Deus, confiamos na vida, pois tudo o que nos acontece é uma dádiva, caso não seja devido ao mau uso de nosso livre-arbítrio. Ocorre sob o comando superior. Então, estarmos atentos a estar diagnosticando, analisando aquilo que nos acontece pelo foco, pelo ponto de vista espiritual. Isso deve ser um hábito para mantermos o ideal equilíbrio emocional, espiritual. Ao estarmos fazendo isso, é evidente que aquelas situações mesmo difíceis, mas que não percebemos em nossa consciência nenhum peso ou remorso ou sentimento de culpa porque não agimos de forma desequilibrada. Estávamos com o apoio, como o texto lembra, do bom uso do livre-arbítrio. Nessas situações, os valores que a doutrina espírita nos oferece, de entendimento e de compreensão da vida, definem uma estabilidade, uma calma e uma paciência ao enfrentarmos as situações, por mais complicadas que se apareçam. Quando confiamos em Jesus e em Deus, estamos acreditando que a nossa vida não é um acidente fortuito do acaso. Para isso é necessário desenvolver a autoconfiança, na qual realizamos nossa parte no processo. Então, há um trabalho imprescindível de estarmos realizando, que é esse do desenvolvimento da autoconfiança em nós. É claro que essa autoconfiança só se torna possível pelo entendimento espiritual da vida. Nesse entendimento espiritual, o que nos acontece ou é lição de aprendizagem, e para isso somos chamados a extrair os valores, ou é lição de aprendizagem, ou é resgate, propulsor da eficácia de nossa caminhada evolutiva. E isso acaba enquadrando em uma percepção onde se amplia a confiança em Jesus e em Deus. A nossa vida faz parte de um planejamento maior, que está imanente no universo inteiro. E nesse planejamento, o que existe é o bom, o belo, o amor, a felicidade, a alegria, sentimentos que derivam da lei de amor. Então, esse texto do livro Saúde Existencial vai se direcionando para que estejamos cada vez mais atentos e despertos a extrair a percepção espiritual
engrandecedora e feliz dos acontecimentos que fazem parte do nosso dia a dia. De tal maneira que estados de ansiedade, estados de desejos por dias futuros, por superação mais rápida possível de algo que está nos incomodando hoje, tudo isso passa a ter um novo entendimento. Porque nesse entendimento novo que aqui nos é proposto, nós somos chamados a aproveitar o melhor e o máximo possível cada dia da nossa caminhada reencarnatória. Porque em cada dia nós podemos sempre estar aproveitando e usufruindo possibilidades de crescimento espiritual, de engrandecimento para os valores em harmonia com as leis divinas, tais como esses que aqui foram alinhados: a beleza, o amor, a felicidade e a alegria. E o mais importante de tudo é que isso vai se definindo e vai surgindo no nosso entendimento, não como um meio de fuga à realidade que seria desastrosa se não houvesse a percepção espiritual da vida. Não. Aqui não é proposto a nós uma espécie de fuga de utopia. Pelo contrário, mas do trabalho delineador da realidade plena, que não é apenas aquela que afeta os nossos sentidos físicos, mas a realidade plena que está associada ao mundo espiritual. Nessa associação, as leis divinas estão no controle pleno. E devemos, nós que estamos acordando espiritualmente através da doutrina espírita, a usufruir os benefícios dessa percepção. E dentre esses benefícios, o maior deles é uma imunização contra essas doenças do sentido que afetam a maioria das pessoas. É um direito que nós somos chamados a usufruir pela consequência do trabalho espiritual em que nos empenhamos. Quando confiamos na vida, nos libertamos do medo e da insegurança. A ansiedade proveniente desses sentimentos não se justifica, porque a confiança plena de que não estamos jogados no universo faz-nos libertar da onipotência de querermos controlar tudo à nossa volta. Vamos entender um pouco mais esse texto que é mais longo. Então, libertar-se do medo e da insegurança, que envolve e desequilibra tantas pessoas. Nós podemos e devemos exercer esse direito pelo trabalho de espiritualização em que estamos empenhados. E por isso o texto adianta: a ansiedade proveniente desses sentimentos não se justifica, porque a confiança plena de que não estamos jogados no universo faz-nos libertar. Aqui é bem interessante, libertar da onipotência que queremos controlar tudo à nossa volta. As pessoas que não têm a percepção espiritual da vida e que se veem num mundo aonde, com muita frequência,
injustiças, desastres, ocorrências trágicas se dão com muita frequência, essas pessoas, muitas vezes até sem se perceberem, se envolvem numa atmosfera de onipotência, aonde julgam que teriam uma possibilidade de fazer as coisas acontecerem de um modo diferente. E, sobretudo, quando esses acontecimentos tenham sido muito desagradáveis. É essa onipotência que, na verdade, não consegue ser exercida, que leva para o segundo campo, que é a da revolta, base principal para os estados depressivos. Então, a princípio, a pessoa se coloca no pedestal de poder, de onipotência, mas a vida se impõe. Os problemas graves surgem e a pessoa não consegue mudar. Aí ela se revolta. É para evitar esses estados de onipotência ou de revolta que o conhecimento espiritual da vida nos possibilita à luz da doutrina espírita. Pensando assim, nos libertamos da onipotência. Isso somente é possível confiando na vida. Se não houver confiança na vida, que aqui podemos até entender confiança em Deus, em Jesus, nas leis divinas, ficamos sempre tentando controlar tudo e a todos, tornando o jugo perverso e o fardo pesado. Essa é a grande questão da vida. Jesus já houvera feito o convite desde quando esteve fisicamente entre nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas aí é preciso ir a Jesus, para não se submeter a um jugo perverso e a um fardo muito pesado. As grandes doenças do sentido que afetam a humanidade é porque essa humanidade não quer ir a Jesus em termos de despertamento espiritual. Quer enfrentar essa vida no mundo de provas e expiações, batendo a cara, diríamos logo, a cara na parede, porque as dores e os sofrimentos se multiplicam e acaba tornando-se um fardo muito pesado para se levar. Que possamos cada vez mais estarmos sensíveis aos valores espirituais que a doutrina espírita tem nos presenteado no Evangelho do Cristo, para, de uma vez por todas, aceitarmos o convite do Cristo e irmos para o jugo, para o fardo leve, o qual poderemos dar conta sem maiores dificuldades. Aqui nós concluímos o estudo dessa noite. Lembramos a todos que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite para todos.